Continuando estudando aí a química das águas naturais, vamos para o terceiro vídeo e ainda falando sobre os gases dissolvidos. Vamos agora começar especificamente a falar do gás carbônico. Então, o CO2 é um dos gases mais importantes quando se trata de química de águas naturais, não só pela sua participação nos processos de fotossíntese, né, ou seja, de produtividade primária, né, o que se chama de fotossíntese no continente, nos corpos hídricos a gente nomeia de produtividade primária. Ainda também nos processos de respiração dos organismos consumidores, e também porque é o íon que regula todo o sistema carbonato-bicarbonato, tá? Que vai regular não só a acidez, como tamponamento, alcalinidade e pH das águas naturais. Então, o equilíbrio inicial, né, o ciclo, né, do gás carbônico nos corpos hídricos, vem também aqui da difusão. Se a gente se lembra lá do ciclo biogeoquímico do carbono, ele é um ciclo gasoso, então o seu reservatório é a atmosfera. Por difusão, né, governado aqui pela lei de Henry, ele é solubilizado, passa para a água dos corpos hídricos. Tá? Considerando aqui aproximadamente uma atmosfera com 38 ppm de carbono, né, 0,038%, e que a constante de Henry a 25 graus é para o gás carbônico, né, para a difusão do gás carbônico é 3,4 vezes 10 a menos 2, a gente vai encontrar que uma água de salinidade zero, né, nas condições ideais, tem aí uma saturação de gás carbônico dissolvido da ordem de 1,29 vezes 10 a menos 4 mol por litro ou 5,7 ppm. Tá? Esse acréscimo de 1 ppm por ano são as projeções, né, que a gente tem diante das ações antrópicas da queima de combustíveis fósseis, da queimada nas florestas, né, do tanto de CO2 que a gente tem lançado na atmosfera. Estima-se que a cada ano essa concentração eleve-se em 1 ppm. Tá? E isso, obviamente, vai interferir totalmente, não só na quantidade de gás carbônico difundido, mas em todas as consequências que isso vem trazer, que a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos. Tá? Como eu já disse antes, o gás carbono, ele vai influenciar, o gás carbônico, né, difundido nos corpos hídricos, ele vai formar bicarbonato e carbonato. E isso faz com que aumente a solubilidade do CO2, ou seja, os corpos hídricos podem absorver uma quantidade maior do que o previsto. Obviamente que tudo tem um limite, né? Como que é essa formação? Então, o CO2 gasoso, o CO2 atmosférico, se difunde, vira CO2 aquoso e forma, né, com a água, com a reação, o ácido carbônico. Então, a gente tanto pode chamar, dependendo do livro que você estiver estudando, CO2 aquoso como ácido carbônico, a mesma coisa. Esse ácido carbônico é um eletrólito, fraco, mas é um eletrólito. Então, ele se ioniza formando H+, e íons bicarbonato. Parte desse CO2, né, que com o tempo é difundido e reage com os íons metálicos da água do mar, especialmente em águas salinas, né, ele vai virar carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio, apesar de ser um sal pouco solúvel, ele tem uma certa quantidade de solubilidade, né? Ele é pouco solúvel, não é insolúvel. Então ele se dissocia, formando íons cálcio e íons carbonatos, que se hidrolisam e também voltam a formar íons bicarbonato. Então, o CO2 ele é fonte de ácido carbônico nas águas, de íons bicarbonatos e de íons carbonato através da solubilização do carbonato de cálcio, que veio da reação dos íons metálicos com o ácido carbônico, que veio da difusão do CO2. Então, a gente, só comparando aqui, no slide anterior a gente tinha feito o equilíbrio químico e o cálculo, né, do tanto de O2 saturado, né, numa água de salinidade zero, sem poluição, e a gente tinha chegado nesse valor para o O2. Fazemos a mesma coisa para o CO2 e vemos que a quantidade de CO2
de saturação nas águas, nos corpos hídricos é menor do que a quantidade de O2. Por que seria isso, né? As duas moléculas são apolares, a mesma água, né? A gente está considerando salinidade zero, mesma temperatura, né? A 25 graus, que é o valor da constante. Por que essa diferença? O único fator aqui diferente é a pressão parcial. A gente viu que os 4 fatores que influenciam a solubilidade de um gás em corpo hídrico são a natureza da molécula, que aí são iguais, as duas são apolares, a salinidade do corpo hídrico, aí a gente está considerando todo mundo salinidade zero, então são iguais, a temperatura, aqui também estamos considerando a constante de R, a mesma temperatura para ambos, e a pressão parcial do gás. Então, como a gente tem na atmosfera uma quantidade maior de oxigênio do que de CO2, ainda temos, né, em condições ideais, uma quantidade de oxigênio dissolvido maior do que CO2. E é isso que garante que tem oxigênio suficiente para os processos fotossintéticos, os processos de produtividade primária, tá? E que vão ser a base das formas de vida também nos corpos hídricos, tá? Então, precisamos ficar atentos com o aumento desse CO2 que a gente tem lançado para a atmosfera, para que essas diferenças aqui se mantenham dentro do aceitável. Então, o CO2 na água, quais são as principais fontes? Então, as principais fontes são o ar, por difusão. Também, né, quando chove, a água da chuva lava a atmosfera, tá? Vem rica em ácido carbônico, por isso que a água da chuva é ligeiramente ácida, e cai nos corpos hídricos, tá? Então, uma grande área superficial aqui, a água da chuva trazendo, acarreando esse CO2 no ar. Outra fonte é a respiração. A gente viu aquele gráfico no vídeo passado da variação de oxigênio na coluna d'água. O CO2 também. Ali onde há, na subsuperfície, lá no oxigênio, um aumento da produção de oxigênio, nós falamos que a causa é o aumento da produtividade primária, o aumento da, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, da fotossíntese que ocorre ali. Onde tem muita produtividade primária, muita formação de célula autótrofa, tem também uma grande atividade de organismos consumidores. Porque ali a célula primária, a célula vegetal primária é alimento. Então os consumidores vão lá se alimentar, só que esses consumidores respiram, então eles também liberam CO2. Uma outra forma também, pela degradação, né, da matéria orgânica, aquela oxidação. E outra forma, outra fonte de CO2 entre as suas possíveis espécies, né, que a gente viu no slide anterior aí, pode ser na forma de ácido carbônico, na forma de bicarbonato, na forma de carbonato. Outra fonte, então, é a fonte geológica a partir da dissolução das rochas calcárias. Tá? A gente vai ter CO2 dissolvido, né, que se representa por ácido carbônico em todas as águas naturais e afluentes. Não tem como não ter, por causa, inclusive, da questão da difusão atmosférica. Tá? A água da chuva mesmo e atmosferas não poluídas são levemente ácidas também pelo mesmo motivo, porque pela dissolução do CO2 que forma ácido carbônico. E o ácido carbônico é considerado, né, o ácido fraco mais importante, né, nos processos da água, justamente porque controla aí essa razão ou essa proporção entre os íons carbonatos e bicarbonatos, que são um sistema de tamponamento importante. Então, como que eles influenciam nos sistemas aquáticos? Né? Primeiro, ele influencia totalmente na química ácido-base, justamente por essa relação de bicarbonato-carbonato, né? Um efeito que forma um efeito tamponante. A gente tem aqui um sal ácido, né? Um íon, né, derivado de um sal ácido, e um íon que não é ácido. Então, os dois se relacionam formando aqui um sistema tamponante. Tá? Outra influência é a deposição de sais de carbonato de cálcio ou magnésio, são a maior parte. Esses sais do carbonato, né, o íon carbonato que vem do CO2 com os íons metálicos que estão dissolvidos, especialmente nas águas do mar, que tem uma quantidade maior, né, não só formam minerais, como formam também a carapaça de alguns organismos marinhos. Então, essa deposição também é importantíssima.
e ele é a fonte de CO2 para a síntese de biomassa, para tal da produtividade primária, para tal da fotossíntese que ocorre a partir do fitoplâncton dos corpos hídricos, tá? Porém, apesar dessa importância, o equilíbrio nessas quantidades de CO2 dissolvido é extremamente essencial, porque um aumento na concentração de CO2 dissolvido pode causar um efeito adverso na respiração e na troca gasosa. Se os consumidores, né, quando eles respiram, eles liberam CO2, então se há uma quantidade de CO2 já dissolvido muito grande, esse equilíbrio dessa reação de respiração vai ser deslocado. E aí pode acontecer morte. Em vez de ter oxigênio dissolvido para o pessoal respirar, vai ter CO2 em maior quantidade. Aí ninguém consegue respirar, tá? Os consumidores. Então isso pode levar à morte de animais aquáticos, né? Níveis maior do que 25 miligramas por litro de CO2 dissolvido já leva para a morte dos animais aquáticos, tá? Grande parte do CO2 em água também, né, vem da biotransformação, que é a tal que eu falei lá da respiração, né? Quando a gente viu lá, de novo, no comportamento do oxigênio dissolvido, que há um aumento na subsuperfície pela produtividade primária que libera oxigênio, ali também um aumento da quantidade de organismos consumidores se alimentando e, consequentemente, respirando. Então, uma parte do CO2 que está dissolvido lá também vem por conta desse processo. E aí, a química ácido base em águas naturais, ela vai ser toda regida por esses equilíbrios químicos que a gente viu aqui. Equilíbrio de difusão do CO2, formando ácido carbônico, o equilíbrio de ionização, da primeira ionização principalmente, né, do ácido carbônico, a segunda é tão pequena que é desprezível, e o equilíbrio de dissolução das algas calcárias ou das rochas calcárias, né, do sedimento do solo que tem nos corpos hídricos, tá? Então, esses três equilíbrios, 1, 2, 3, 4, né, porque entra aqui a hidrólise do íon carbonato, são os principais equilíbrios que vão reger toda essa química ácido-base, né, das águas naturais. Então, as espécies de carbono inorgânico que a gente pode encontrar, como a gente já falou, são ácido carbônico, né, qual é o CO2 dissolvido, bicarbonato, que é proveniente da primeira ionização do ácido carbônico, e carbonato, que dependendo do meio, tá, pode ser proveniente da segunda ionização do bicarbonato, ou pode ser proveniente lá da dissolução do carbonato de cálcio. Obviamente, não sei se obviamente não, mas afirmo aqui para vocês que a principal fonte é a dissolução do carbonato de cálcio, tá? Aqui a gente vai analisar devagarinho como que acontece esses equilíbrios. Então, se eu pensar num corpo hídrico de água doce e de solo, né, silicatado, que é a maioria dos nossos corpos hídricos aqui do Brasil, a gente não tem muita rocha calcária na geologia do nosso continente, a não ser no solo oceânico, né? A gente vai ver que o principal equilíbrio envolvido é a difusão do CO2 atmosférico formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico, como já foi dito, se ioniza, formando íon bicarbonato e liberando um H+. Então, por isso que as águas naturais dos corpos de água doce são levemente ácidas, assim como também a água da chuva. Esse Ka se a gente levar em consideração, né, aquela quantidade de ácido carbônico, né, saturado, né, a saturação do gás carbônico dissolvido na água, a gente vai encontrar, né, fazendo aqui os cálculos de equilíbrio, que a concentração de saturação do H+, no meio, é 2,39 vezes 10 a menos 6, tá? Então, a gente está fazendo aqui aqueles cálculos do equilíbrio, né? No equilíbrio, eu vou ter a quantidade inicial de saturação menos o que se ionizou e com relação aos íons o que se ionizou. Aplicando aqui de maneira bem simples na fórmula do K1, né? Na fórmula da constante de ionização da primeira, a gente vai encontrar que essa concentração de H+ no meio, pela ionização do ácido carbônico formado pela difusão do CO2, é 2,39 vezes 10 a menos 6. Vamos ver se acontece ou se é importante a segunda ionização. Lembrando, nós estamos falando
de corpos hídricos onde o solo não tem carbonato de cálcio, é um solo silicatado. Então, o único equilíbrio que a gente vai tratar aqui no momento é da difusão do CO2 formando o ácido carbônico. Então, a segunda ionização seria, a partir do íon bicarbonato, liberar outro íon H+, e o íon carbonato. A gente levar em consideração a concentração que a gente tem de bicarbonato, né? Fizer o mesmo tratamento de equilíbrio. A concentração de H+, vai ser aquela que eu já tinha produzido na primeira ionização, mais um pouquinho que vai ser produzido agora pela segunda ionização. E aplicando aqui, a gente vai ver que a concentração de H+, pela segunda ionização é 4,69 vezes 10 a menos 11. Se a gente considerar comparar essas duas quantidades, a gente vai ver que a segunda é desprezível em relação à primeira. Então, quando a gente trata de corpos hídricos de água doce, cujo solo não tem influência de rochas carbonáticas, a presença, né, de espécies do carbono na água são basicamente o ácido carbônico e o bicarbonato, porque a gente só considera a primeira ionização, vendo que a segunda é desprezível. Isso faz com que, se a gente calcular o pH, levando em conta esse equilíbrio, lembrando que isso aqui são condições ideais, tá? A gente vai ter que o pH aproximado das águas doces de corpos hídricos é 5,6. Então, como a gente já falou antes, água da chuva, água doce de corpos hídricos não poluídos, né, em condições ideais, são levemente ácidas, por conta da difusão do CO2. As espécies predominantes, então, vão ser o CO2 aquoso, que é representado como ácido carbônico, né? Essa é a reação de difusão. Tá? Então, a concentração de CO2 na forma de CO2 mesmo aquoso é bem pequena, geralmente se representa mesmo como ácido carbônico, porque praticamente todo ele forma ácido carbônico. Tá? E ele vai variar aqui entre as suas possíveis formas, né? Ácido carbônico, bicarbonato, carbonato, tá? CO2 sendo representado aqui, aliás, ácido carbônico sendo representado aqui por CO2, tá? A gente já viu, né, a primeira ionização, K1, 4,45 vezes 10 a menos 7, a segunda, vejam que é realmente muito pequena a segunda ionização, por isso que é desprezível, e a gente considera a primeira ionização para calcular o pH, e nós já calculamos no slide anterior, 5,62. Esse equilíbrio aqui entre essas formas presentes ou possivelmente presentes nas águas faz com que, se a gente calcular a fração de cada espécie dessa presente em um corpo hídrico, como que ela varia com o pH, constrói-se esse tipo de gráfico. Esse gráfico é extremamente importante, inclusive na indústria, porque a partir do pH a gente consegue verificar, né, ou inferir digamos assim, a característica de uma água. Então, pHs aqui entre até no máximo 6 são consideradas águas ácidas, mas esses ácidos aqui não são um ácido que chegue a ser prejudicial, tá? Entre 6 e um pouquinho acima de 6 até mais ou menos 10,8, a gente tem o que a gente chama de águas doces naturais, cuja principal espécie de carbono dissolvido é o bicarbonato. Nas águas ácidas é o CO2, na forma de ácido carbônico. E a partir de 10,8 para cima, a principal espécie presente é o carbonato, são chamadas de águas salinas ou carbonáticas. Isso aqui para a indústria é extremamente importante, principalmente para os tratamentos de dureza, né, para utilizar não só no processamento industrial da matéria-prima, mas também nos trocadores de calor, e principalmente para o tratamento contra a corrosão, né, das águas chamadas ácidas, que a gente tem que ficar atento. Tá? Então, esse tipo de gráfico é feito inferindo pH com relação à fração das espécies. E como é que a gente encontra essa fração das espécies de carbono presentes? Então, gente, para a gente construir aquele gráfico lá, a gente pode encontrar a fração de cada espécie de carbono inorgânico dissolvido numa água a partir dessas equações, tá? Então, lembrando que a gente está falando só de carbono inorgânico dissolvido, são aquelas formas do carbono
dissolvido nos corpos hídricos. Lembram lá no ciclo biogeoquímico do carbono, que a gente falou que os oceanos eram um reservatório auxiliar? Exatamente porque tem um grande volume de água que absorve boa parte do gás carbônico da atmosfera, mas essas espécies inorgânicas também estão presentes em águas doces, tá? Então, para a gente construir aquele gráfico lá, a gente precisa calcular o alfa, que são as frações de cada espécie de carbono inorgânico possível dentro de um corpo hídrico. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. O alfa é uma fração, então é uma parte daquela espécie dentro do todo. O todo é o somatório todinho do gás carbônico dentro de um corpo hídrico. Tá? Então, a gente tem, o somatório vai ser todas as formas. CO2 difundido na água, a parte que virou ácido carbônico, o íon bicarbonato e o íon carbonato, todo mundo somado. Essa parte que está lá como ainda CO2 difundido na água é tão pequena, tão desprezível em relação ao que forma ácido carbônico, porque dissolve-se na água, que a gente pode colocar essa parte da equação apenas representando como ácido carbônico. Tá? Então, o somatório total das espécies de carbono inorgânico dissolvido num corpo hídrico são o somatório do carbono na forma de ácido carbônico, na forma de íon bicarbonato e na forma de carbonato. Então, para calcular a fração, a gente vai fazer o seguinte: pegar aqui o exemplo para calcular qual é a fração. Dentro desse total, qual é a fração, qual é o alfa só de ácido carbônico. Então, o alfa, a fração, é aquela concentração daquela espécie que eu estou querendo encontrar, que no caso é o ácido carbônico, sobre o total, sobre o somatório. Recorrendo a Ka1, a gente pode encontrar as frações das outras espécies presentes, no caso, carbonato e bicarbonato, em função da espécie que eu estou querendo calcular o alfa, que é o ácido carbônico. Então, Ka1, a expressão do Ka1 é concentração de H+, vezes a concentração de bicarbonato, sobre a concentração de ácido carbônico. Então, posso tirar aqui bicarbonato em função de pH, que é o que a gente mede lá na água, ácido carbônico, que é a fração que eu estou querendo determinar, e Ka1, que é uma constante, que é tabelado. De modo que se a gente reagrupar aqui, esse ácido carbônico vai passar para cá multiplicando, e o H+ passa dividindo, a gente vai ter que a concentração de carbonato é a relação entre Ka1, produto do Ka1, vezes a concentração de ácido carbônico sobre a concentração de H+. O mesmo raciocínio para encontrar a concentração de bicarbonato em função do ácido carbônico, porque é essa fração que eu estou querendo encontrar agora. O bicarbonato vai aparecer na expressão do Ka2, da segunda ionização, que é a concentração de H+, vezes a concentração de carbonato sobre a concentração de bicarbonato. Reorganizando também os membros, nós vamos encontrar que a concentração de carbonato em função do ácido carbônico e do H+, pode ser expressa por essa equação. Como que a gente chegou aqui? Olha, vamos lá. Esse bicarbonato que está no denominador vai passar para cá multiplicando, Ka2, vezes a concentração de bicarbonato. Só que nós encontramos que a concentração de bicarbonato pode ser expressa por Ka1 vezes H2CO3, desculpem, sobre H+. Então, eu vou colocar aqui, K2 vezes K1 vezes H2CO3 sobre H+. Então, K2 vezes K1 vezes H2CO3 sobre H+. O H+, que vem aqui dessa expressão, com esse outro H+, que está multiplicando, vem para cá dividindo, vai ficar H+ ao quadrado. E aí a gente chega nessa expressão para a fração de ácido carbônico. Então, é a concentração de ácido carbônico sobre concentração de ácido carbônico mais produto de Ka1 vezes a concentração de ácido carbônico sobre H+, mais o produto de K2 vezes K1 vezes a concentração de ácido carbônico sobre H+ ao quadrado. Veja que a gente tem todo mundo em função de ácido carbônico, Ka e pH, né? Concentração de H+, que a gente pode encontrar pelo pH. Colocando o ácido carbônico em evidência, a gente vai ficar com a expressão da seguinte forma, 1 sobre, né? Esse 1 sobre está aqui, na forma de elevar tudo a menos 1. Ácido carbônico por ácido carbônico 1, mais ácido carbônico corta aqui com esse ácido carbônico, K1 sobre H+, do mesmo jeito vai cortar aqui, K2 vezes K1 sobre H+ ao quadrado. Então, medindo o pH de uma água e de posse dos valores das constantes que são tabelados, a gente encontra a fração
da espécie que eu estou aqui procurando no caso, o ácido carbônico. O mesmo raciocínio a gente pode utilizar para as outras duas espécies, né? O bicarbonato e o carbonato. E a gente vai chegar aqui nessas expressões, ó. A fração de bicarbonato em uma água pode ser expressa pela a equação 1 mais concentração de H+, ó, pH melhor isso aqui, sobre K1 mais K2 sobre concentração de H+, né, elevado a -1, ou seja, é 1 sobre tudo isso aqui. E do mesmo jeito, eu consigo encontrar a fração de carbonato. E aí eu consigo, ó, a partir da medida do pH, encontrar essas frações e construir essa curva que vai me inferir qual é o tipo de água que eu tenho e qual o tratamento que eu devo dar para aquela água, dependendo do objetivo com o qual eu vou utilizar aquela água, tá? Então, a gente sabe que para água doces, né, a gente tem ali no pH mais ou menos 6,35, as concentrações de ácido carbônico e bicarbonato são iguais a esse ponto aqui, tá? Então, ela vinha especialmente com ácido carbônico, é uma água ligeiramente ácida, agora vai para águas onde a principal espécie presente vai ser o bicarbonato, e aqui em pH mais ou menos 10,33, as frações de bicarbonato e carbonato são iguais. Acima disso, quem predomina é o íon carbonato. Deve ser uma água bastante dura. Então, eu tenho que tratar aqui a dureza e aqui eu tenho que tratar a acidez, dependendo do objetivo para o qual eu vou utilizar aquela água, seja na indústria, seja para consumo humano, seja na agricultura. Se a gente pensar em termos de água do mar, o pH natural médio da água do mar é em torno de 8,2. A gente vai ter que essas frações de ácido carbônico e bicarbonato são iguais no pH 6, ó, vejam que é diferente. E bicarbonato e carbonato são iguais no pH 9. Então, esse gráfico vai ser deslocado um pouquinho aqui para a esquerda, tá? E assim a gente tem condição de quantificar as espécies de carbono inorgânico presentes numa água.